Ah, Marta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Na última aula que a gente teve, no nosso último encontro, nós falamos muito sobre abertura de fundo, que é um tema muito abrangente para o próximo ano, mas a gente falou em abertura de fundo com uma pegada de responsabilidade, com aquela pegada de não comprometer um cabelo natural da cliente, sem saber destinar aonde você quer chegar e nem colocá-la nas devidas manutenções. Foi uma aula até de certa forma polêmica, mas foi uma aula bem legal e a gente vai dar continuidade nisso. A gente falou sobre fazer abertura de fundo, a gente falou sobre fazer abertura de fundo no comprimento e pontas, sobre manter raízes naturais, e a gente falou sobre a filosofia toda do que é a tendência para abertura de fundo para o ano que vem e do que é na prática e as causas e consequências. Hoje a gente vai falar mais sobre o como fazer a abertura de fundo, dando essas dicas e deixando vocês participarem. Como esse tema ele é muito abrangente, a gente vai fazer diferente. A gente vai dando a aula e se durante a aula você tiver dúvida, você vai levantar a sua mãozinha no chat, aí a gente vai parar e você vai poder questionar aquele assunto ali junto, simultaneamente, para a gente poder estar trabalhando junto e respondendo junto e tirando dúvida, que é um tema muito peculiar, tá? A gente não vai deixar hoje para o final. Mas aí, na hora que você tiver a perguntinha pronta, levanta a mãozinha no chat e a gente responde. Ou pode deixar a pergunta no chat também. Pode passar para a próxima parte. Pode passar, pode passar, pode passar. Eu acho que é antes, Patrick. É antes. É antes, é que eu pulei bem para frente. Desculpa, gente. E Aí, aqui. abertura de fundo natural. Pode ler, Tomás. Antes de entrar nessa área de abertura de tom, devemos saber alguns pontos que são cruciais para realizar a técnica de forma prática e eficiente, sem criar situações embaraçosas com os clientes. Ou seja, fazer a abertura de fundo não é necessariamente pintar a raiz da cliente. Quando a gente decide por mudar todo o cabelo da cliente, raiz, meio, ponta, a gente está fazendo um processo de coloração, onde a gente tem que controlar tempo e oxidação. Você pode fazer um processo de coloração e trabalhar highlights, mechas, tints, etc. Pode, não tem problema algum fazer isso, mas você está construindo uma mudança de contraste, uma mudança de perfil daquela cliente e vai estar criando uma manutenção desse cabelo. Cabelos com colorações têm que ter manutenção tanto na oxidação da cor quanto na reaplicação da raiz. Falar de abertura de fundo natural pode não necessariamente ser essa transformação de coloração. A partir do momento que eu faço uma mecha e abro as pontas, ou abro o meio, ou só quebro o contraste para eu ter mais volume de cor no cabelo, também é uma abertura de fundo. Fundo que a gente fala é os fundos de cores que o fio tem, de 10, 9, 8, 7, 6, até chegar no um preto. Quando a gente está falando de fundo, não é raiz. Abrir raiz, comprimento e ponta é uma coisa, e abrir fundo de cabelo é uma outra coisa. O fundo de clareamento com coloração refere-se à cor residual que surge quando você usa uma coloração permanente para clarear o cabelo natural. Quando a coloração é aplicada para clarear, os pigmentos naturais do cabelo são parcialmente removidos, revelando um fundo de clareamento específico, que depende da altura de tom original do cabelo e do nível de clareamento alcançado. Todo fundo de clareamento com coloração tem que ser feito com o produto coloração. Coloração produto, diferente de tonalizante, diferente de Trend 10, é um produto que ele tem cargas de pigmentos para balancear os fundos de clareamento dos seus respectivos fundos. Por exemplo, se eu pego uma coloração na altura de 7, quando a gente vai abrir um cabelo até um 7, o que que a gente vai encontrar por baixo? Vermelho alaranjado. Toda a coloração 7, tá bom, meu amor, laranja dourado, que às vezes que seja.
Todas as vezes que a gente abrir esse cabelo, todas as vezes que eu pegar uma coloração 7, essa coloração na própria massa do pigmento ali, ele já tem um contraponto de cor. Por isso que muitas das vezes, mesmo uma cor quente, vai revelar às vezes violeta, porque ela já tem ali um balanço de pigmento frios e quentes já na própria cor, que vai controlar esse fundo. Se a gente no fundo de 7 está falando de um laranja amarelado, lá amarelo alaranjado, a gente tem ali em toda a coloração 7 um contracor violeta, azulado. Processo de clareamento. Diferente da descoloração, que remove completamente os pigmentos naturais, a coloração permanente clareia o cabelo enquanto deposita novos pigmentos. Durante esse processo, os pigmentos naturais do cabelo não são completamente eliminados, mas são alterados, resultando em um fundo de clareamento. Esse balanço disso que a gente falou que me levou a uma coisa que é polêmico, mas eu vou trazer isso aqui para vocês que é muito interessante de falar. Quando a indústria faz uma coloração e ela constrói esses pigmentos quentes e frios para poder controlar um fundo de clareamento de uma altura de 7, é diferente de você usar um tonalizante 7. Quando a empresa constrói um tonalizante para fazer uma tonalização de uma cor, ela vai ter um balanço de pigmento diferente na coloração e outro no tonalizante. Sempre existe entre as cabeleireiras aquela incógnita que fala assim: eu posso usar coloração como tonalizante? Você pode, mas você não vai ter o controle de pigmentação que esse set vai te entregar. Por exemplo, na coloração 7, não tem um contracor violeta ali que vai combater aquele fundo quente? No tonalizante, se ele for um 7,3, por exemplo, ele não vai ter, porque o tonalizante ele vai te entregar uma pigmentação para você chegar a uma determinada cor. Por exemplo, você abrir um cabelo até um 8, vai tonalizar com 7. Tonalizante, você vai ter aquela entrega mais dourada que o tonalizante te oferece. Se você tonalizar com o mesmo 7,3 e for coloração, esse cabelo pode ficar chumbado, se ele for um 8, se ele ficar um 9, porque aquele balanço de pigmento daquele set vai influenciar. Então, é a mesma coisa eu usar coloração de tonalizante, só dissolvendo a amônia dele ali, para ele virar um produto compatível? É diferente. É proibido? Não, mas é diferente. Vocês conseguiram compreender essa curva dessa diferença? Aonde atuar tonalizante, aonde atuar coloração? Igual, por exemplo, muitos de vocês aí eu tenho certeza que trabalham com coloração como tonalizante. A gente até validou isso. Eu uso também, às vezes. Mas você tem que usar sabendo que tem essa diferença de contracor entre coloração e entre tonalizante. A diferença é clara no 734 de tonalizante e o Muda 734 muito. de coloração. Por exemplo, isso eu dei o exemplo de 7, que é um exemplo mais notável, porque a contracor de laranja é muito grande. Exato. Mas no 8 vai ser assim, no 9 vai ser assim, no 10 vai ser assim. Toda vez que eu estiver falando de coloração, eu vou ter um balanço de contracor, de pigmento ali, para que esse cabelo funcione natural. Quando uma cor, por exemplo, ela está estabilizada no 10,0 na base, há um cálculo de pigmento quente e frio para que haja uma anulação da cor e para essa cor funcionar de forma natural. Por isso que em cursos avançados de coloração, a gente vai aprender que se você misturar, por exemplo, um 7 com um 9 em medidas iguais, você não vai ter um 8, por causa de todo esse balanço de pigmento que tem ali. Vai ficar aproximado, mas as variações de pigmentos nós vamos falar aqui na frente agora de melanina E o revelamento. vão criar esse processo aí, esse contrabalanço. Pode passar. Revelação do fundo de clareamento. À medida que a coloração clareia o cabelo, os tons naturais subjacentes começam a emergir. Esses tons variam de vermelho a amarelo, dependendo da cor original do cabelo e do grau de clareamento. Por exemplo, um cabelo castanho médio, que é clareado por um loiro, pode revelar um fundo alaranjado ou amarelado. A neutralização do fundo. Para alcançar o tom desejado, é necessário neutralizar ou controlar o fundo de clareamento que aparece. Isso é feito através da seleção adequada da cor, de coloração ou de uso de Special Mix, para evitar que os reflexos indesejados, amarelos, laranjas e vermelhos, influenciem o resultado final. Só um minutinho.
Quando a gente fala de neutralização de fundo, gente, coloração é um universo infinito de possibilidades e de linhas de raciocínio. Quando a gente está falando de neutralização de fundo, a gente ainda tem que considerar cores, fantasias e suas orientações, o fundo do cabelo, a condição do cabelo e se esse cabelo também é natural ou se é um cabelo branco. Porque além de às vezes controlar um fundo, a gente ainda às vezes tem que criar fundo para a gente destinar cor. Por isso que, por exemplo, toda vez que você trabalha com branco, a gente exige ali que você trabalhe com uma base. Eu vou construir um 7.4, mas tem cabelo branco, você tem que usar 7.0 mais 7.4 para você criar o fundo. Se o cabelo é um branco difícil, você tem que repigmentar, usar 7.0 mais 7.4 para você fazer a cor. Então, é uma construção de camada. As cores são construídas em camadas e elas são elas são construídas ainda de maneira complementar. Por exemplo, aqui nós somos uma estrela de Oswald, na categoria de quente. Então, a gente tem vermelho, laranja e amarelo. A estrela de Oswald, ela pode ser partida, ela pode quebrar. É quando aquele cabelo vai ficar com um tom indefinido. O que é quebrar a estrela de Oswald? Eu vou fazer uma analogia para ficar muito fácil de vocês entenderem. Não tem como, por exemplo, o Oséias, ele é um amarelo e o Patrick, ele é vermelho. Não tem como os dois fixarem entre si se não tiver a cor complementar, se eu não tiver ali. Então, por exemplo, tipo assim, aqui nós temos uma. Como é que eu falo isso? Eu tenho um cabelo que descoloriu além da conta. E eu vou entrar com uma cor de fantasia para poder fazer um 873. As cargas frias que tem aqui, sem a contemplação minha, que é o laranja, para chegar na cor aqui, vai dar uma cor indiferente. Não vão complementar, porque a somatória de pigmentos entre o Oséias e o Patrick não são suficientes para entregar a cor que a tinta promete. Então, todas essas camadas têm que ser construídas, todos esses processos têm que ser feitos para que a cor de entrega da cliente seja real. Deu para entender minha metáfora? Deu? Entendeu? Deu. É basicamente o seguinte, se você abrir um fundo, você trouxe um pigmento, vamos falar, abriu a altura de 10 e a coloração, a pigmentação foi na altura de 8. Vai prevalecer mais os pigmentos do 8 e os pigmentos frios. do que os fantasias. O pigmento frio qual é presente na coloração, que o Gil vai estar colocando na altura de 8, eles vão somar o cabelo que não tem fundo de clareamento. Então, o pigmento frio presente na coloração ele vai prevalecer. Sem o pigmento de sustentação, que é a altura de sustentação da cor, que seria o vermelho, o amarelo, com um resquício suave de laranja, ele não está presente ali, então vai prevalecer simplesmente a cor do pigmento. E aí acaba que esse pigmento, essa coloração final, ela vai para um fundo indesejado, seja ele esverdeado ou acinzentado, chumbado, e não é a cor que você escolheu. Acaba sendo dessa forma. A Aline desenvolveu o curso dela lindamente sobre o que foi um sucesso do método KPI. E na hora que vocês viram aquele monte de equação, vocês vão entender que para você construir camadas de cor, onde você tem diversos tipos ali de pigmento para você adicionar, controlar, anular, aí a gente entende por que você tem que parar, porque alguns cabeleireiros lidam com o feeling, né? Porque geralmente a gente vai desenvolvendo, você vai ficando bom e a gente não faz o cálculo ali da equação do curso, mas você tem um feeling de perceber o que falta, o que precisa colocar, o que precisa combater. Mas se você não fazer uma equação, se você não para estudar o caso, ele nunca vai ser exato. Ele sempre vai ser aproximado. Então, é importante vocês entenderem um padrão, por exemplo, se tiver pessoas aí que têm a formação de colorista, que trabalha como colorista, ou que é algum técnico da marca que tem intenção de pegar firme, gente, deixa eu fazer uma outra analogia aqui para vocês que foge um pouquinho do conteúdo, mas é muito importante. Assim como num salão de beleza, a gente quer muito que vocês trabalhem de forma especializada.
de forma direcionada. A gente está formando um monte de técnicos, técnicos maravilhosos. Hoje a gente teve a primeira TCC dos técnicos. Se as meninas estiverem aí, parabéns. Se não tiverem, parabéns do mesmo jeito. Foi sensacional. Tivemos a primeira bancada hoje. A gente vai estar a um nível maravilhoso. Já estamos, mas a gente vai estar muito melhor ainda em pouquíssimo tempo, porque a gente está em ascensão de educação de uma forma assim, linear e crescente. Enfim. Mas é muito importante que coloristas que estejam do outro lado busquem a capacitação até o ponto em que você entende, não que você decora, mas que você entende as necessidades ali de pré-pigmentar, repigmentar, cabelo branco, fundo, básico, tudo, todo o processo de coloração. E não tem outro jeito, porque isso é matemática pura, isso é entendimento puro, então você tem que entender o norte. Você tem que saber por que você está estudando e depois aprender a fazer os cálculos. E aí temos aí nossa amiga Aline, aí, com um curso maravilhoso para vocês fazerem. Próximo. Coloração. A coloração 7, ela tem abertura de até 2 tons. Então, por exemplo, se eu tenho um cabelo castanho claro e eu utilizar a cor 7, como eu abro 2 tons, eu vou conseguir uma cor real. Eu tenho no castanho claro toda a quantidade de pigmento necessária para me entregar uma cor de 7 fantasia. Porém, se eu tenho, por exemplo, um cabelo 3 e eu vou usar a cor 7, eu já não vou conseguir, no resultado das cores 7, uma entrega de 7. Porque de 4 para 7, eu já estou te falando ali que nós temos 3 tons. Então, conforme for a textura desse cabelo, por exemplo, isso acontece muito, tá? Por exemplo, se esse cabelo for grosso, se for um cabelo de 4 ou 3 na raiz, tipo o cabelo da Jéssica, é bem escuro, e você for usar um 7, você vai conseguir um resultado ali de 6, vai conseguir um resultado às vezes até de 5, 5,5. Então é importante você saber a quantidade de abertura de tom que cada classe, cada nível de coloração entrega. Então uma coloração 7, ela abre até 2 tons. Uma coloração 8, ela abre até 3 tons. Uma coloração 9, até 4 tons. Uma 10, até 4 tons. Uma 12, até 5 tons. E uma 000 até 5 tons. A gente fez um dia um teste aqui com a 12 e com a 000. A gente achou que a 12 até clareou um pouco mais. Então, por exemplo, quando presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. No nosso, se bem que a gente está um pouquinho, a gente está sem também o catálogo de coloração, mas no catálogo de coloração não é online, não é digital, tem uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se eu falar uma besteira ali, me corrige, mas eu não vou falar besteira, não, eu estou muito certo disso. Se você pegar uma coloração de 11 ou de 12, o que você vai ter são super clareadores com orientação de pigmentação. Se você pegar um 11 frio, por exemplo, um 11, nós temos 11, 21, falou? Um 11, 21 nós temos? Nossa, não é tonalizante, não está em coloração. Não está em coloração, não. Vamos pensar uma cor que está em coloração. 12, 12,89. Se você pega um 12,89, você tem o mesmo poder de abertura de um super clareador 000 com a inclinação do 89. Então, você já vai clarear corrigindo esse fundo. Se você tem uma 000, você tem uma super clareador que vai deixar o fundo natural que aquele cabelo vai revelar. Exemplo, se você pegar um cabelo à altura de 8, de 9, que já é uma loira muito loira, e usar um super clareador, você vai conseguir um louríssimo quente, porque ainda vai se manter ali o fundo de clareamento dela. Então, é muito importante vocês entenderem que se o produto está no tubo preto, se ele está em coloração e ele está acima de 10 e você for usar como coloração 40 volumes, é um super clareador, que pode corrigir ali frio e pode intensificar sendo quente. Tá bom? Eles vão ter na fórmula deles o controle e o balanço do pigmento, da pigmentação mais fria. Se você, por exemplo, está fazendo você fez um ouro maravilhoso, super claro, altura de 9, 10. Se você tonalizar, por exemplo, com tonalizante, você vai ter uma resposta. Se você tonalizar com coloração, você vai ter outra. Tá ruim? Não pode? Nada a ver. Pode ter respostas ótimas, pode até esfriar, pode até te entregar um tom maravilhoso. Mas a gente precisa saber que se tivéssemos um 10,3 em tonalizante e um 10,3 em coloração, e vocês tonalizassem o mesmo
cabelo louro, altura de 9 e 10, você teria dois tons diferentes. Entenderam a analogia que eu fiz? Próximo. A versatilidade em cada volume. Há 5 volumes, 1,5 ideal para tonalizações suaves, 10 volumes, 30%, perfeito para camuflagem e colorações delicadas, 15 volumes, que é o 4,5, oferece equilíbrio entre o depósito de cor, cobertura moderada dos fios brancos e abertura suave de tom, 20 volumes, que é o 6%, excelente para colorações permanentes e descolorações moderadas, 30 volumes, que é o 9%, para clareamento intenso, abrindo até 3 tons, 40 volumes, 12% máximo potência de descoloração extremas, clareando até 5 tons. Vamos fazer uma analogia. Quando a gente está falando de volume de oxidação, de água, de Percentual de oxidante, isso, de oxidante. A gente tem uma performance de oxidante quando se trata de pó descolorante, tem uma outra performance completamente de oxidante quando se trata de coloração, tonalizante, etc. A volumagem e o próprio oxidante, ele tem uma versatilidade muito grande. Tem que tomar muito cuidado para vocês entenderem e destravar a mente de vocês nessa versatilidade. Quando a gente está trabalhando com volume, a gente está falando de abertura e controle de tempo para todos os casos. Se eu tenho um cabelo e eu preciso de alguma forma preservar em uma cabeça algum cabelo natural, eu tenho que saber que eu preciso de mais tempo, mas eu tenho que saber que eu tenho que diminuir muito a volumagem, porque eu vou interferir no cabelo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cabelo super loiro e ele tem 70% de cabelo branco. Eu preciso construir, devolver pigmento, colocar pigmento naquele cabelo branco, mas eu não quero fazer uma abertura no cabelo dela que sobrou, naqueles 30% que sobraram, porque mesmo corrigindo o branco com uma cor fria, vai me revelar uma cor quente, porque o tom natural dela vai abrir e vai ficar laranjado esse cabelo, ou com rajadas quentes. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu aumento o processo de tempo, eu não vou usar coloração, porque eu não quero abrir o cabelo natural, vou optar por trabalhar com tonalizante, vou devolver pigmento no cabelo branco. Como eu estou com volumagem baixa, não vou fazer uma abertura desse cabelo natural. Então, a questão de oxidante é uma das questões que mais exige raciocínio rápido do cabeleireiro. Porque na hora que você está montando uma cor, você pode fazer a cor certinha, a fórmula certinha, né? Equação do método CAP, tudo bonitinho. Se você errou na oxidação, você errou tudo. Por isso que coloração, gente, é um processo de entendimento. Não tem como você decorar. Você precisa entender como cada volume vai atingir, Quando a gente compra uma caixinha de cor na farmácia, uma das coisas mais metafóricas que tem é que você vê do lado contrário da caixinha, tá assim, você vai comprar lá a cor 972. Aí tá lá, 972 no cabelo loiro, 972 no cabelo marrom, 972 no cabelo 6, 97. Você vai ver uma tabelinha de cor atrás falando como cada cor vai se revelar em cada tipo de cabelo. Como nós somos profissionais de salão de beleza, a gente tem que considerar a cor, o fundo, a textura, a porosidade, a temperatura, a espessura do cabelo, o volume, a coloração, se é tonalizante, se é. Quem que teve tanta dificuldade que vocês tiveram, vocês, o público, tá, gente? Com a Color Trend 10 minutos. É porque as pessoas não param para raciocinar sobre devolver pigmentação, sobre a quantidade de pigmento frio que tem para devolver, para neutralizar fundo, o tipo de oxidação. Acho que o que o pessoal mais errou foi na oxidação. Porque o que que acontece? A Trend 10 ela apresenta como é que fala, uma condição dela te entregar uma coloração em 10 minutos dentro de algumas cases de funcionamento dela, não é em todos os casos. E isso as pessoas pecaram muito. Então, eu vou até dar uma palhinha nisso para vocês entenderem e fixar mais aí na cabecinha de vocês. Quando eu estou falando da entrega de 10 minutos, eu estou falando de uma coloração base e estou falando de uma oxidação alta. Se a coloração me promete entregar em 10 minutos um cabelo, por exemplo, do Patrick, que é um 5, eu posso usar aqui o 5, porque ele tem muito pigmento, ele vai escurecer. Eu vou usar uma oxidação muito alta
de 30 a 40 volumes ali. Então, em 10 minutos, com 30 a 40 volumes no cabelo Patrick, se tiver branco, e se for de 5 para baixo, 5 4 3 2 1 e você pode aumentar a oxidação, que quanto mais oxidação, mais pigmento ele vai entregar, você tem todo o processo ali de cobertura de branco com 10 minutos contado no relógio, eu posso provar. Porém, porém, se a gente está falando de tons mais altos e a coisa foi se abrindo, eu estou falando ali de colocar no devolver ao branco. 8, 9 e 10, eu estou falando de uma condição onde eu tenho que diminuir a volumagem do produto para eu entregar o pigmento que eu vou colocar, então eu já preciso de mais tempo. Por exemplo, se é com 40 minutos, é 10 minutos, e eu diminuir a volumagem no meio, eu vou usar ali 10 volumes, 15 volumes, eu já estou falando ali do dobro de tempo, eu já estou falando de 20, 25. A gente trabalha muito com 0,33. Se você já foi para 25 minutos, mas você está usando só metade da Trend 10 com outra coloração tradicional, já vai aumentar mais 10 minutos. Então, vocês têm que aprender, não precisa nem fazer equação para ter um raciocínio lógico aonde mudou a volumagem, vai mudar o seu tempo. Mudou a coloração, vai mudar o seu tempo. Se eu quero atuar no cabelo branco sem mexer no cabelo natural, vai mudar a oxidação. Então, tudo é uma questão de ser calculável. Então, hoje, agora que a gente está mais avançado, o time, a fábrica, a proposta, vocês, todo mundo, a gente entende, né, Aline? A Aline deve estar vibrando do outro lado com a nossa linha de raciocínio. A gente entende que não é só aplicar. Não é só aplicar. Tem aí as variações de raiz, variação de meio, variação de ponta. Então, para você se considerar um cabeleireiro de colorista de alto padrão, há de se levar em consideração todos esses processos, tá? Não tem como, por exemplo, para você que é vendedor, distribuidor, seja o que você for de comercial, de gestão aí do outro lado, você precisa ter uma pessoa boa para segurar na sua mão. Porque se para um profissional da área isso é complicado, para você é mais ainda. E não é porque isso é uma coisa da mirra, não, tá, gente? Isso é uma coisa de química, isso é uma coisa de entendimento, de conhecimento, que exige muito estudo, muito posicionamento, muita entrega. Então, todas as marcas têm essas coisas, todas. Não, não, não. Ah, Gil, mas por exemplo, a gente ampliou o leque de produtos e a gente passa a ter mais problemáticas. É claro, né, gente? Se você tem um cabeleireiro um salão que você atende e ele não tem entendimento e ele trabalha só com cor base, sem criar cor, sem fazer coloração, sem alterar fundos, sem fazer um trabalho diverso, qual o problema que ele vai ter? Nenhum. Mas quantas colorações você vai vender? As mesmas bases. Como que você vai trabalhar com uma versatilidade de produto se esse salão ele não tem versatilidade na entrega dele? Então, cabeleireiros que trabalham com coloração a um nível de fazer entrega, ele tem que passar por um processo de educação diferenciado. Próximo. Gente, eu tô faladeiro hoje, não tô? Tarará, tarará, tarará. Tá bom? Então tá bom. Teste de Vê se tem um. mechas. Tá tudo tranquilo? Uhum. Vamos lá. Testes de mechas. Antes de qualquer procedimento químico que envolva coloração, antes de tudo devemos sempre fazer um teste de mechas para saber ao certo qual direcionamento tomar, considerando a altura de tom desejado e já levar em consideração as correções a serem feitas. Exemplo, corretores para neutralizar os pigmentos básicos, azul, vermelho, amarelo. Quando a gente está falando de um cliente, vamos colocar na pele de você que é distribuidor ou vendedor. Quando você está falando de um cliente que não tem essa expertise, você tem como ganhar esse cliente para o resto da sua vida, para ele se transformar num grande amigo seu. Eu falo que o que a gente pode oferecer de melhor no mundo, até para os filhos da gente, os filhos que eu não tenho, mas se eu tivesse, eu ofereceria para eles educação. Quando você perceber que um salão ele não tem na mão dele um profissional capacitado para ter esse assunto tão abrangente, e eu estou sendo muito honesto agora, que quando a gente coloca uma aba dessa falando de teste mecha, é uma aba para que as pessoas não tenham tanto problema por usar um produto que não sabe utilizar. Eu ouvi num curso e eu vou fazer essa mesma observação aqui para vocês. Se eu pegar, por exemplo,
Coloração mancha cabelo? Tonalização mancha cabelo? Mixto mancha cabelo? Pó descolorante mancha cabelo? Se ele tiver lá no armário, ele não vai pular na cabeça da cliente para manchar cabelo de ninguém. Quem mancha cabelo, quem estraga cabelo, quem faz problema é quem manuseia o produto, é o profissional. Ter ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, se você tem um profissional que você detectou essa necessidade, hoje a gente tem um time de educacional maravilhoso. Então, você pega esse profissional para você e, com muito carinho e com muito cuidado, você vai trabalhando ele, vai preparando ele para trabalhar. Não existe outro produto dentro da área cosmética que fideliza tanto um cliente quanto coloração. Não existe. Se o profissional ele se desenvolve numa marca, igual, por exemplo, a Aline está fazendo o curso dela, Val, entre outras pessoas que fazem curso de coloração, eu. A gente desenvolve uma pessoa ensinando a fazer coloração utilizando os produtos, a forma de pensar, o fundo de clareamento, a contrabase, a contracor. A gente já está ensinando as pessoas com as especificações da nossa coloração. Se ela muda de marca, cancela tudo. Cancela tudo, muda o processo todo. Assim como se você vai implantar nossa coloração para alguém que trabalha com outra marca, cancela tudo. A pessoa tem que ter outro direcionamento. Ela tem que passar na mão de um técnico, ela tem que passar na mão de alguém que vai orientar ela, tanto de um 000 super clareador até uma coloração de base. Pode parecer simples e fácil, mas pode dar diferença. Se eu estou trabalhando com coloração por base, eu tenho uma entrega. Se eu estou trabalhando com com o Color 10 Express Tom Base, é completamente diferente. A entrega, a quantidade de pigmento, o jeito de fixar, fora, tipo assim, as características essenciais de cada produto, uma é vegana, a outra não é, etc, etc, etc. Tá bom? Pode passar. Para uma abertura de fundo natural, devemos levar em consideração a cor base encontrada dentro de cada cabelo, cores as quais podemos subdividir em grupos pertencentes a eumelanina, Dá essa aula que eu vou tomar água. José adora falar de adoro melanina e a eumelanina, a melanina. Deixa eu pegar uma água. cabelos com pigmentação escura, castanhos, claro, escuro e pretos, com a combinação das cores predominantes azul e vermelho, e a fiomelanina, cabelos com pigmentação clara, loira e ruiva, com combinação de cores predominantes vermelho e amarelo. Quando a gente fala. Não, pode passar para frente aqui. Quando a gente vai falando de clareamento, de eumelanina e fiomelanina, quando a gente fala de cabelos mais escuros, os pigmentos mais presentes que a gente vai ver primeiro são a eumelanina, né? Que são os pigmentos vermelhos, né? Alaranjados. E quando a gente vai abrindo a cor do cabelo, vai clareando esse cabelo, as cores predominantes são as fiomelaninas, são os amarelos, os laranjas amarelados, onde a gente vai tendo os pigmentos de cor mais resistentes, são mais difíceis de ser removidos na hora de tirar um fundo de clareamento, de clarear um cabelo. São pigmentos mais fortes, menores e mais difíceis de ser removidos. Esses pigmentos, na hora de fazer a coloração e a pigmentação, a gente também tem que considerá-los na hora de fazer essa neutralização de cor. E a gente tem também a questão das tricociderinas, que são os cabelos, são os pigmentos que são resíduos dos cabelos ruivos. Esse pigmento ele já é um pigmento que ele não tem um estudo muito aprofundado, onde a gente fala sobre ele na questão de clareamento ou fechamento de cor. Mas a gente tem que saber, tem que sempre que considerar que ele está ali dentro dos cabelos, principalmente dos cabelos das ruivas, são os pigmentos alaranjados e avermelhados dentro desses cabelos. Uso de special mix frios, como azul, verde, violeta, ao trabalhar com colorações e superclareadores em processo de abertura de fio, é uma técnica importante para neutralizar tons indesejados que surgem durante o clareamento, como amarelo, laranja e vermelho. Quando usamos a regra do 11 para calcular a quantidade de special mix, podemos garantir que a neutralização seja precisa sem sobrecarregar a mistura com um pigmento extra. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa de mix sem falar do mix em si. Sabe quando eu estava falando ali para o distribuidor, vendedor, etc e tal, para ele saber observar a qualidade desse colorista?
Se o seu cliente não compra ou não trabalha com Mixton, ou se ele não entende esse processo de forma nenhuma, significa que ele já precisa da sua ajuda. O cliente que vai para o profissional ali que opta por trabalhar com mixto, intensificando e corrigindo, ele já é um profissional que já saiu da caixinha da entrega clássica da cor. Então, se você é vendedor aí, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma lista de todos os seus clientes de coloração e você vai pedir o pessoal lá da venda, que faz a entrega total, fala assim, olha, quantos desses profissionais que não trabalham com mixto? Todos esses profissionais que não têm Mixton ali na sua lista de pedidos, você pode fazer uma reunião e fazer um curso ali de coloração, complementando, começando ali por essa parte de correção de intensificação, conversando aí com o seu técnico. Isso, porque esse é o melhor indicador que você vai ter sobre a capacidade de criação desse profissional, né? Profissionais, igual, por exemplo, aqui no salão, depois, principalmente, que a gente começou a trabalhar com a Mirri, com educacional, a nossa vida mudou completamente. Então, a gente usa muito a questão de intensificar, a gente usa muito a questão de corrigir. Para um salão de grande porte, por exemplo, no meu, por exemplo, se eu fosse trabalhar de uma forma mais inteligente, que é uma coisa que eu quero construir para o futuro aqui, a gente catalogaria as cores que a gente trabalha para não precisar trabalhar uma diversidade muito grande de cor. Então, fica essa dica aí para você e para o seu salão. Você que é cabeleireira. Catalogue as cores que você mais vende. É como se você fizesse não é um menu de Uma cor. paleta. É como se você fizesse um catálogo do seu salão nas cores que você vende. Mas, por exemplo, se um salão trabalhar com três cores de amarelo iluminada, três cores de loiro, três cores de marrom, três cores fantasias de ruivo, ele não precisaria mais do que aquilo para sobreviver, para estar fazendo a entrega. Principalmente se a equipe tem uma quantidade grande demais de pessoas. Porque o que que acontece? Como a coloração ela vai entregar para a gente uma infinidade de cores e os mixos podem entregar uma infinidade de questões, principalmente na correção, salão que pinta cabelo não é a mesma coisa de salão que corrige cabelo. É completamente diferente e serviços completamente diferentes. Eu até acho que, de uma forma justa, pintar o cabelo deveria custar um ticket, corrigir um cabelo deveria custar o dobro. Porque envolve outro raciocínio, envolve outro processo, envolve um nível de confiança maior e né, um nível de responsabilidade muito maior. Então, o que que acontece? Hoje, mas eu já cobro esses valores. Você já cobra mais? Não, eu só tô cobrando só eu já você tá? Não sabia? Então, gente, Coisa, né? você tirou até minha linha de raciocínio aqui. Mas assim, voltando ao que eu estava falando de raciocínio, faz um catálogo de cor, define, por exemplo, 15 cores para o salão, fotografa todos eles, tá, e coloca as medidas, porque pode ser a mesma receita de cor. Vai dar interferência se a medida não for exata. Só de nós três pegarmos as mesmas receitas de cor e fazer as três cabelos iguais, já teria alguma alteração, por causa do jeito de trabalhar, do tempo, da mão, etc, etc, etc. Então, a coloração, ela é exata na equação. Fez a equação lá para você fazer a correção, a Aline está entre... Aline, eu quero royalties do seu curso, que eu estou vendendo muito seu curso. Você pode me dar pelo menos 10% desse curso seu, tá? Porque eu estou vendendo muito esse curso seu. Então, ou você faz um cálculo para você chegar numa coloração exata, ou você sempre estará aproximado. Pode passar. Corretores. Essa tabela é exclusivamente para casos de correção, deve ser aplicada em apenas tons frios. A intensificação dos tons quentes pode ser livre. O tema, desculpa, Patrick, o tema é muito abrangente, a gente vai parar por aqui. Eu vou abrir o microfone para vocês conversarem conosco e eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês técnicos, e é uma notícia que me deixa muito orgulhoso também. Essa aula, essa revisão, é claro que sempre que vocês precisarem, tá, gente? Vocês distribuidores, vocês vendedores, quando vocês precisarem de um tema e quiser que a gente venha à frente, a gente vai estar fazendo esse tema com vocês. Sim. Mas a partir de, acho que semana que vem a gente ainda vai terminar esse conteúdo de coloração, que é uma revisão que a gente está fazendo, e a partir da outra semana
Cada semana vai ter um conteúdo com um profissional diferente. Nossos técnicos vão começar a trazer para vocês os cursos corrigidos. A gente vai estar junto com eles aqui de bastidores, né? Vai estar ali ajudando no que precisar, mas os cursos deles que já estão revisados pela gente, sempre vai ter ali temas e reprises que são levados para o Brasil todo aí. Então, por exemplo, semana que vem já teria um curso, mas como a gente não terminou esse assunto, a gente vai terminar ele. Mas depois da outra semana, aí vai ter cada dia um especialista com um assunto, então vocês vão ficar menos cansados da nossa cara, assim, agora. Lógico que a gente vai estar presente, mas a gente vai ter outras vozes, com outra forma, com outras, outra, não outra opinião, porque nossa opinião é tudo igual, mas outra visão sobre os temas e vai ser muito mais abrangente. Então vai ter especialista aí em alisamento, especialista em cacho, e tudo que vocês imaginarem. Graças a Deus, a gente vai trazer. E aí vai ser legal também que a gente quer muito que vocês aí, que fazem parte da família Mirra enquanto gestores, conheçam as carinhas novas, conheçam os técnicos e principalmente que vocês valorizem o trabalho deles. Valorize o trabalho dos técnicos, valorize o talento deles, valorize, independente se é técnico, se é embaixador, se é um tema que pode mudar aí o seu mercado, que pode te ajudar a influenciar na sua vida, contrate, leva na sua cidade, faça intercâmbios de técnicos, leve especialistas para poder valorizar aí a distribuição de vocês, tá bom? A gente vai estar com um time maravilhoso, que a gente ama, e eu peço como se eles fossem meus filhos, que vocês respeitem-os, que vocês deem ouvido ao que eles têm para falar e que vocês valorizem a mão de obra desses meninos que são tão esforçados e que eu tenho muito orgulho de vocês, tá bom? Então vamos terminar aqui, vamos abrir o microfone e aí, e bem-vindo ao mundo novo aí com os nossos técnicos maravilhosos. Ninguém quer falar nada sobre o assunto? A Jéssica vai abrir Microfone já agora. aberto, tá, pessoal? Boa noite, Gil. Oi, Marília, tudo bom? Marília. Você tá bom, meu amor? A Marília do Sul? É a Marília do Sul. Caiu o microfone de Marília. Saudade, Marília. Caiu. Mais alguém? Acho que cortou o microfone. Fechou todo mundo, ó. Marília, tá aberto o som? Tá aberto para todo mundo. Qualquer Aí pessoa que que quiser abre, né? abrir. Ah, entendi. Gente, vocês que abrem o microfone. Se vocês não quiserem perguntar nada, eu vou dar um beijo para vocês. E Eu acho. você que vocês querem participar da coloração, vocês entenderam tudo, não tem dúvida de nada, tá tudo na ponta da língua. Quem aí tá fazendo o TCC já tá tudo assim organizado. Já Você é está Suzana sofrendo que tá por ali? antecedência. É a Suzana? Cadê a Suzana? Não, essa é uma outra Suzana. Acho que quem tava É falando outra Suzana. É na nossa Suzana. É a nossa Suzana de outro lugar. Ah, ela aí, ó. Ela é Aí, ó, trabalhada. vai fazer o mexão do curso. Acordou agora, minha filha. Cadê o filtro? Cadê? Ali não Hoje, faz isso não, mano. hoje eu estou Deixa eu sem filtro, tirar, não, amigo. Hoje eu mano. estou assim, ó, sou Nossa, Joe. eu mando ela tirar o filtro todo dia. Na hora que aparece, eu falo, coloca, pelo amor de Deus. Amigo, céu, eu tô mexendo com mudança. Terminou o metro cap, Fala, eu tô não. mudando, mas meu Deus, mas Cara, eu te podia amo. passar aqui só para dar um oi para vocês, mandar um Não, é só beijo, que isso, eu tô aqui. fazer o mexão do Deus, curso. você. Eu Não acaba amo. comigo, não, bicho. Sou linda natural. Eu abri fundo, ó, bem. Não Gente, sou mais Joe, ó. agora você pode ter propriedade de fala de abertura de É. fundo. Adoro. Amiga, aqui, eu tenho certeza que o curso foi um sucesso. Eu vi o pessoal estudando, a empolgação de tudo. E coloração realmente é empolgante, mexe muito com a gente. E quanto mais você vai destravando, parece que é um monstrinho vai crescendo dentro da gente, que você vai querendo, você quer saber mais, você quer aprender mais, parece uma fome que não tem fim. E eu falo que é a fome da verdade, né? Você vai entrando, vai descobrindo a verdade e as coisas, e não tem limites para isso. Então, eu tenho certeza que é um sucesso. A gente está muito feliz com
o comprometimento do time interno, sabe? Hoje a gente começou a fazer os TCCs e, assim, Nossa, que maravilha. as respostas, o nível, assim, um sabor de mel. Então, é só felicidade. O que que você quer contar pra gente do seu curso? Esse é o testemunho. Meu Todo testemunho? testemunho. Não, dizer que foi um sucesso, assim, eu recebi vários técnicos já, os meninos de Salvador, os meninos de São Paulo, Ai, e que realmente a gente está no caminho certo, porque cada vez que eles se capacitam mais, que realmente para poder passar conhecimento com verdade, né? E quando eles pararam de trabalhar no automático, e quando eles colocaram tudo na prática e falaram, meu Deus, essa fórmula realmente dá certo, realmente eu tenho que neutralizar, exatamente. realmente eu tenho que intensificar, realmente eu tenho que saber a espessura do fio, eu não posso ficar trabalhando automático e ter um resultado extraordinário. Então, isso aí para mim já valeu muito a pena. E que venham muitos métodos CAP e aguarde que em breve vai ter um Ipatinga, hein? Agora eu Calma. já vi. Eu tô toda cadastrada já aqui, ó. CAP, ó. Cabeleireiro de alta Isso. Um beijo, eu amo vocês, ó, Zé, Patrick, ó. Um Beijo, beijo. amor. Tchau. Com Deus. Amém, que Deus te abençoe. Mais alguém quer participar aí da nossa aula? Ninguém quer tirar dúvida de nada? Eu fico feliz que vocês estão entendendo tudo. Oi, oi, Gil, voltei aqui, caiu para mim. A Marília, Oi, Marília, pode falar, meu amor. assim, eu queria tirar uma dúvida contigo, Gil, do que aconteceu um caso aqui, até falei com a Josi hoje, tá? De uma cliente do Luiz, né? O que que acontece? Eu já estou trabalhando com a coloração nova, né? E estou ajudando no que eu posso aqui. O que que aconteceu com ela? Ela tem uma cliente, meu marido tem uma cliente, que ela tem assim 80% de cabelos brancos. Mas ela tem na frente uma tiarinha de um dedo, mais ou menos, bem branco. Só que ela estava sem tempo de fazer mechas, né? E ela tinha um evento. E o que que ela queria? Ela queria dar uma amenizada ali naquela frente. Eu indiquei, né, para a cabeleireira usar a nossa trend, né, de 10 minutos ali, a 10 sem nada de pigmento, porque ela tem o fundo frio, né, correto? E para dar aquela camufladinha ali, sabe? Dar aquela melhorada ali. E daí o feedback que ela veio me dar é que ficou amarelo. E eu pedi para ela me mandar uma foto, ela não mandou, eu não entendi, né? Porque a 10 da Trend é um fundo, né? Frio. E ela deixou ali menos de 10 minutos porque ela ficou com medo, porque é uma coloração que ela, né, que ela não conhece. Ela disse que deixou, que ela aplicou rapidinho, porque era só assim o A trend frontal. pura, ela tem. Você falou para mim, deixa eu fazer o quê? Isso para eu entender, porque o som tá falhando um pouquinho. Você falou que ela tem quantos por cento de branco? Marília. Eu acho que deve ter caído de novo. O Gil, pelo que eu entendi, ela falou que ela tem como se fosse uma tiarinha branca na frente. Aham. Aí ela passou E aí a ela trend passou e a trend de deixou 10 e ficou amarelo? isso. Mas sendo uma base fria, não deveria, não. Nem na 9, Não, por exemplo, não é, ficaria. será que ela não foi enganada? Será que Ô, ela não Gil, pôs uma quantidade voltei. de 0,83 junto? Ô Marília, será que ela não colocou uma grande quantidade de pigmento Muita dourado junto? Ou 0,33 ou 0,34? Não, Não, nessa época. não, não, porque até ela não tem. Ela começou agora com as nossas colorações. É uma cliente nova E a do meu trend, a marido. trend, ela não vai. A questão da trend é exatamente essa, ela não vai ficar amarela. No máximo Pois vai pegar é, um bege, uma corzinha de areia, assim. isso, Amarela, ela ficou não fica, Vai dar isso, não. ficou, remoção? ficou Dá. isso Aqui Deixa eu eu aí. mostrar fiz aqui pra isso vocês aqui na câmera. com Ah, 0,83. dá pra ver não, às vezes. Não, não, não. Dá não. Fica um grisalho muito suave com a 10 assim, muito suave. Nem fica bege, tipo cor de areia de praia. É o máximo que vai chegar. Para É, ela ter. 0,83 que eu fiz. E com volumagem alta ainda. 0,33. É, não, não só se fica ela amarelo, não. usou, Não fiz com só 15 se anos. ela, Aconteceu só, algo nessa curva aí. pois e assim, ó, porque como eu disse para ela, olha, o pigmento dessa trend é frio, né? Usou 10, Aham. né?
deixou ali oito Sim. minutos, porque era rapidinho, Gente, era só o frontal. Não tem deixa eu como pegar. ficar. Ela ficou um amarelo clarinho, assim, sabe? Um amarelo bem clarinho. Que não ficou o cinza como a cliente gosta. Sim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Eu vou aproveitar esse gancho da Marília para falar uma coisa. Eu fiz uma analogia aí no meio da aula e falei que coloração sozinha não tem poder de dar problema, só dá problema na mão da pessoa que às vezes não sabe trabalhar ali com o processo. Mesmo ela tendo tido uma indicação, em pouquíssimo tempo eu tive que pegar um case de alguém que me mandou a foto, de que me mandou a indicação, mostrando que usou uma coloração 10 para poder fazer uma cor e o cabelo fechou muito rápido, começou a ficar escuro. Aí a pessoa tirou e ficou um cinza cor de rato. Aí vai eu investigar o caso. Eu falei, quantas colorações foram vendidas e quais as cores que tem? Ah, vendeu um, vendeu 9, vendeu 10. Eu falei, então volta lá na cabeleireira e pega as três colorações. Aí devolveu só a 9 porque as outras duas tinham acabado. Gente, a cabeleireira ela usou a um em vez de usar a 10, tirou rapidamente, fez uma cor de rato e ligou para o distribuidor responsabilizando o produto por ter entregado a cor. Tem que tomar muito cuidado. Por mais que você indique, Marília, e a pessoa faz do jeito que você indicou, se você não estava ali pertinho dela, sabe? Se você não estava ali, por exemplo, até uma boa pergunta aí, qual OX ela usou? Mas mesmo assim, o OX não influenciaria muito. Não. Ele só ficaria amarelo Ela, ela, ela se a usou o volumagem 15. alta abrisse a cor natural dela. Se Aí tivesse, poderia amarelar. Se tiver uma quantidade de cabelo se for o natural ali. resto do cabelo que ficou amarelo, beleza. Aí É, abriu o se não fundo. é o branco, mas Não, assim, não, só vou não. terminar minha linha O só terminando branquinho, minha o linha de branquinho. raciocínio. Se você não está ali do lado, é muito difícil dar um controle do que a pessoa falou e confiar também no que a pessoa fala que fez. Lógico que a gente não tem que viver desconfiando das pessoas, mas às vezes a pessoa fala que fez uma coisa e você vai investigar, ela fez completamente diferente. Então tem que prestar atenção nessas coisas. Eu disse para ela, olha, é quase impossível. Aí o que que eu fiz? Eu tinha uma cliente para atender, né, que estava com essa porcentagem de branco parecido com o dela, e eu fiz um videozinho, mostrei passo a passo e mandei para ela, olha, como ficou bem diferente do seu. Aí ela, "Ai, será que foi o quê? Eu digo, alguma coisa tu fez errado, ou tu não usou o nosso AX, que ela disse que tinha o nosso AX 15, porque ela disse que usou o 15, ou tu colocou alguma Essa, outra mistura, ou pegou um pincel sujo de outra coloração, alguma coisa aí essa tu fez." Então, essa aula nossa é a melhor aula para a gente levar em consideração que a gente teve hoje. Levar em consideração de como o processo de coloração ele é vulnerável. O processo de coloração ele pode ter, pode filmar, vamos filmar. O processo de coloração ele pode sofrer influências por causa de porosidade, ele pode sofrer influência por causa do fio, ele pode sofrer influência por causa do oxidante, ele pode sofrer influência por causa da aplicação, por causa da mistura. Então, fazer coloração há uma vulnerabilidade que se chama ser humano, se chama profissional. Se o profissional não tiver domínio, se ele não tiver excelência, uma mesma coloração pode entregar 10 resultados. Você pega 10 profissionais, uma mesma coloração com 10 cabelos iguais, você vai ter resultados diferentes. Então, esse controle, essa expertise da quantidade de coloração que colocou, da quantidade da volumagem do oxidante. Às vezes, por exemplo, ela está falando, meu cabelo, coloquei coloração 10 ficou amarelado. E pode ser o cabelo natural que abriu, com a volumagem alta. Pode ser, pode ter muitos fatores aí que vão ser determinantes no resultado. O cabelo poroso também, né, Gil? O cabelo poroso, ele suga muito mais rápido. Perguntei para ela, o cabelo da cliente é meio poroso? Dela disse, tem um pouco de porosidade. Não sei, Ele mas eu, ficaria para mais frio. mim... O Oi? tempo, isso aí influenciar na temperatura, que alguém colocou na mensagem aí, por exemplo, mas não deixou os 10 minutos. O tempo aí, quanto mais rápido tirar, mais frio fica. Mais demorado. Pois É, é. Aí aqui, é que eu fiquei empatifada, né? Porque quanto menos tempo, mais frio fica. E não foi o que aconteceu. Por isso que eu acho que, de exatamente. repente, pode ser até o pincel, Gil, sujo, com alguma coloração, porque eles fazem muito Pode ser coloração lá. muita coisa. Ou tem um detalhe também, né? Igual, por exemplo, você falou da coroinha dela aí. Será que ela não tinha um resquício de coloração passada aí, de uma outra cobertura que ela foi fazer? E Ah, teve pois uma é. Eu pedi segunda as revelação de fotos. cor?
Eu fiquei Entendeu? assim, Porque às porque eu vezes disse, você ó, tá vamos achando fazer. que era vídeo e não era. Eu disse Pode para ser ela, isso. ó, para Entendeu? mim Às fazer. vezes, Sim, geralmente, quem faz sim. essas frentezinhas assim já tem hábito de colocar uma coloração, de fazer alguma coisinha. O que ela Então, me aí você falou já para tem um mim mix de cor, já é uma complicação. ela Mas disse mesmo para isso mim que a também não cliente daria problema, fazia, né? ela disse para mim que a cliente fazia luzes de touca, né? Não coloria os brancos, fazia luzes só ali. E que ela estava muito apressada, com muito serviço, que não tinha tempo, né? Fim de ano, Natal. E daí ela Uhum. pegou e fez só aquela frente, porque como ela usa muito o cabelo preso para trás, com coque, aquela frente dela estava destacando muito. E ela foi fazer só aquela frentezinha ali. Mas eu, sei lá, eu disse para ela, olha, me manda uma foto, que com uma foto eu vou poder te ajudar melhor, para me entender Se ela melhor o que tivesse houve. feito com uma coloração normal 10, aí ela teria essa questão. Talvez ela não usou Sim, uma sim, coloração sim. normal e você está achando que é a outra, não. Ela não me mandou a tal da foto até agora para mim poder ver a foto da coloração, do Ô, Gil, OX. ô, Gil, Gente, Ela não me mais alguma mandou até pergunta para a agora. gente poder encerrar? ô, Gil. Oi? E ela relatou aí também que, salvo engano, não sei se eu ouvi errado, que ela tinha usado o oxidante de 15 volumes. Então, durante esses Uhum. 10 minutos, com certeza ele não teria revelado esse dourado. É. Quanto menor a oxidação e Ele mais rápido ela tirou, vai ficar próximo menos efeito entregaria. Esse dourado ele tem É, consequências, não tem esse, alguma coisa de não esse pura aí. resultado aí, esse resultado aí tá bem a cara do concorrente, Ou de uma coloração de normal. revelar esse amarelo assim. Por exemplo, se ela tiver usado, a gente pode até falar, se ela tiver usado a coloração gloss, é batata. Colocou, amarelou. Exatamente. Que eu já usei muito Dá, aqui e já tive muito tanto que eu parei de usar, só estava se usando tiver resíduo dele, em vai dar uma. na iluminados. hora, só enquanto coloca, ela pode ter te confundido aí. E eu já Esse fiz o Não, mas teste com pigmentinho a eu, aí, ó. 10. Eu já fiz o teste com a 10, mesmo com 0,33, e ele não revela assim nesse tempo esse dourado. Ah, Ele fica revela clarinho. Teste. revela um pérola bem suave. Sim. mas foi o que ela relatou, assim, tipo um douradinho bem fraquinho, sabe? Não o branco que nem ela gosta ali, o que nem ela, o prata, né, que ela gosta. Mas eu vou investigar Mas, ô, melhor isso aí. Marília, por Para exemplo, mas mim, aí Marília, só um minuto. Se ela sim. queria um matizado frio, ela também não precisaria usar uma Trend Color Express, não. Se ela tem um cabelo ali que ela quer ele matizado frio, ela pode só usar máscara matizadora e tá ótimo. Entendeu? Porque se ela quer o branco Também. dela branco, a gente não vai colocar coloração, a gente não vai mexer no fundo desse cabelo, né? A gente não vai influenciar nele. Sim, sim, Acontece, sim. Você esse vai, Não, mas Express é mesmo um se a Trend cabelo, Express vai se puxar um pouco. ela mas pode é um usar só uma cabelo, matizadora. A gente não pode, sim, deixa eu só fazer um parâmetro aqui com vocês. Não confundam matização com coloração, nem com express, e nem com tonalizante, nem com coloração. Não. Sabe? Matização é um processo contínuo que a gente faz com máscara matizadora. Aí temos a Keratin, temos a Blonde Absolute, né? Temos técnicas também de fazer esse chumbamento, sabe? Se dá para fazer, mas então tem que tomar muito cuidado. Tem que saber o que que a é, cliente quer para você entregar para ela o que ela deseja. o que ela disse para mim que ela não usa máscara roxa porque ela não gosta, porque as máscaras roxas deixam chumbado. Aí ela disse para mim que a cliente queria só dar uma disfarçada, porque o branco dela é um branco feio, não é um branco cinza, sabe? Ela queria só dar uma melhorada naquela frente ali. Sei Eu lá, tô mas é achando que que nem essa a cliente não colega era caso falou de aí. coloração. Tu sabe que eu acho que é que nem a colega falou aí, Enfim, porque como a gente está aqui, começando com a Mirra agora aqui, entendi. né? Depois você manda foto, se eu puder ajudar, eu ajudo. Ah, tá O bom Márcio tá então, um Gil, tá bruxão bom. nessa foto, né, menino? Alguém, alguém não precisa. Gandalf. Márcio caladinho, não aparece pra nada. Valeu. Aqui, gente, um beijo para vocês.
Eu adoro fazer essa aula com vocês. Eu confesso que eu vou sentir até um pouquinho de saudade. Eu vou estar aqui sempre, não preocupem. Mas como vai ter outras pessoas na frente, a gente vai, fala, revezar um pouquinho. Patrick fica uma vez, o Zé fica outra, e todo mundo acompanhando os técnicos. Mas eu morro de saudade. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está do lado de cá te dando suporte para vocês, tá bom? As pessoas que se foram formando no grupo técnico, só essas pessoas que prestaram aí o TCC para a gente já começam a entrar no nosso grupo de WhatsApp, técnico junto comigo. Eu não falo lá no outro grupo, porque eu vou ficar reservado para esse, que é o time já de dentro da casa. Vou estar falando com o distribuidor de vocês primeiro para acertar aí as nossas vivências, as nossas participações, e eu garanto que eles serão ferramentas maravilhosas para o trabalho e desenvolvimento da marca em cada região, no Brasil e no mundo, tá bom? Ó, um beijo para vocês e qualquer coisa nós estamos aqui para poder ajudar, tá bom? Com Deus. A Jéssica. Você é A Jéssica acho top, que vai Gil. sortear, né? Jéssica, você vai dar um presente para eles hoje? Sim, hoje eu vou sortear o Eliseu Rodrigues, que está sempre com a gente, e eu vou Ela tá presentear ele fazendo com um um pó orçamento azul dela. e um pó branco. E o Jorge. Arrasou, até eu queria um pó branco e um Então, pó azul. meninos, beijo para Vocês podem misturar vocês. os dois, dá para fazer penca de cabelo. A dica caríssima de hoje: quem ganhar esse pó, mistura o pó branco com o azul, você vai fazer pencas de cabelo. Maravilhoso. Você sempre dando dicas top, né, Gil? Tô louca para ir aí em Patinga, tô com